Gente, olha eu aqui ó, novamente. Já comecei assim um pouco, né? Ai, meu Deus, o que é que a gente vai aprender hoje? Porque o intuito é isso, é a gente aprender, né? E eu trouxe uma convidada maravilhosa, que ela vai trazer várias informações do dia a dia dela, da real ali, né? Da prática dela. Como ela tem administrado o seu tempo, né? Quais são as barreiras que ela encontra, né? Também nessa administração do tempo. E tenho certeza, minha gente, que vai ser uma noite maravilhosa. E vocês que estão aí assistindo, aproveitem. Porque nada como o dia a dia, nada como a realidade, né? Para a gente se conectar e ver que tem possibilidades. Né? Dá para a gente administrar o nosso tempo, tem tempo que não vai dar. E como é que fazer com esse tempo que não vai dar? A gente só não pode procrastinar, mas a gente precisa encontrar ferramentas, subsídios para poder nos direcionar pelo caminho certo. Né? Então hoje, estou bem eufórica, tá vendo, né? Trago aqui uma pessoa super especial, que é a Vanessa Toledo. Seja bem-vinda. Gente, essa mulher é uma empreendedora, né? Ela é empreendedora, ela tem uma loja, né, de semijoias, bijuteria, acessórios. Vocês acreditam que ela achou pouco e ainda foi para a doTERRA, né, para aqueles óleos maravilhosos, essenciais. E é dona de casa, né? Mãe, mulher. E acredita que ela ainda é bancária. Então, Vanessa, conta aqui pra gente como é que você faz essa mágica. Oi, gente, boa noite. Primeiro eu queria agradecer, né? Agradecer por ter sido lembrada, por meu nome ter sido pensado nesse momento, por ter oferecido esse convite, essa oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história, falando um pouquinho da minha rotina e trazendo aí um pouquinho de como funciona o meu dia a dia, né? Realmente bem corrido. Para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Sim, olha aqui pra câmera, olha para todo mundo te conhecer. Isso, agora eu sei. Então, vou me apresentar, né? Fazer um resumo. Eu sou Vanessa, né? Vanessa Toledo, tenho 43 anos, eu sou casada, sou mãe de 3 filhos, sou bancária há 17 anos, empreendo com a loja de acessórios Semijoia, a Viva Bijux, há 4 anos, completada agora em maio, aqui mesmo em Aracaju, na Farolândia. E entrei agora há pouco, acho que tem 2 meses mais ou menos, para trabalhar, conhecer, mergulhar no mundo dos óleos essenciais, que eu estou também apaixonada e amando, que é o doTERRA. E diante de tantas atribuições aí, a gente tenta fazer um equilíbrio, né, entre ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, empreender e ser feliz. Perfeito. E ser feliz. Porque não adianta fazer tudo isso se não houver a felicidade, né? Com certeza. E aí, fala um pouquinho pra gente, Vanessa, assim, como é que você administra, né, todas essas responsabilidades, né? Porque tudo são responsabilidades dentro do seu tempo. Como é que você faz para poder fazer o que você deveria fazer, né? Se sentir satisfeita, né, fazendo aquilo. Conte aqui pra gente. Então, eu ainda não sou uma pessoa da tecnologia, né? Acho até muito lindo quem organiza toda a sua vida no Trello, que abre ali, sim, tem aquele desdobramento todo coloridinho, eu acho bem bacana. Mas confesso que até tentei usar, mas não me adaptei. Então, toda a minha rotina, eu sou uma pessoa ainda muito do papel, da escrita, aquela que lê livre, gosta de marcar, né? Gosto do contato com o papel. Então, toda a minha rotina ela é organizada em uma agenda, né? Certo. Uma agenda que ela não sai junto de mim, que é a agenda que eu vou acompanhar todos os meus afazeres. Nessa agenda eu costumo enumerar tudo que eu preciso fazer naquele dia. Ela tem muito mais detalhes, né? Sim, então ela tem muito mais escritos para que eu sempre esteja ali olhando e pescando, né? Onde é que eu tô, para onde é que eu vou, o que é que eu preciso fazer. E eu também tenho na minha mesa, que agora também está, né? Eu tô avançando um pouquinho na tecnologia, mas também já está na agenda do meu celular. Sim. Aquela agenda semanal, onde eu vou trazer mais só os meus compromissos. Que é aquela agenda que diz assim, Vanessa, você pode, como o convite de hoje, né? Você pode, quarta-feira, às 19 horas, sim, então é lá que eu vou olhar, né? Deixa eu ver o que é que eu tenho quarta-feira para fazer. E aí, nessa agenda semanal, eu consigo saber quais são
os compromissos que já estão ali e as lacunas que eu ainda posso preencher, né? Porque o importante também é que a gente não se sobrecarregue, né, de compromissos e que não fique com a rotina engessada também. Perfeito. A gente precisa ter essa flexibilidade. Perfeito, né? Perfeito. Agora, quando você diz que tem um local onde você faz as suas anotações profissionais, vamos dizer assim, vamos nomear assim, e outra agenda que você coloca seus compromissos pessoais, é isso? Você separa dessa forma? Não, na verdade, eu não tenho duas agendas separadas. Eu tenho uma agenda só. A minha agenda, né, ela vai ter muito mais detalhes, assim, de atividades. Então, assim, pagamentos que eu não posso esquecer naquela data, retornos que eu tenho que dar, né, para alguém. Então, ela vai ter mais detalhes, coisas pequenas, né? E eu tenho uma maior, que é aquele tipo um planner aberto, Perfeito, né, na minha mesa de trabalho, que agora eu migrei também pro meu celular, porque às vezes eu não tô em casa e eu preciso dar algum retorno dos compromissos. Então, assim, médicos, reunião, treinamento, tudo que vai ocupar mais espaço de tempo, né, que eu tô me comprometendo com alguém, então vai estar lá para poder eu ter uma visão melhor da minha semana. Entendi. Né? Então você tem uma agenda onde você é mais específica dentro das suas atividades semanais e uma que você só pontua, que seria a sua rotina. Isso, não é isso? Exatamente. E me diga uma coisa, você consegue, assim, dentro da sua programação, você consegue realmente executar tudo aquilo que você se programou para fazer? Na grande maioria das vezes, sim. Tem semanas que eles vão fluir, assim, perfeitamente, você vai conseguir, lógico que fazendo alguns ajustes, principalmente de tempo, né, que às vezes ultrapassa um pouco aquela programação que a gente fez, né, a gente coloca às vezes 1 hora para uma certa atividade e aquela atividade passa para 1h30, então você tem que ter aí uma flexibilidadezinha, por isso que eu digo que não se pode também ocupar todo o tempo, porque você tem momentos que precisam ser flexíveis. E aí... Gente, me perdi. Fala! E aí você vai ajustando conforme as suas demandas. Dando prioridade às suas demandas. Isso. Mas o que eu tava tentando trazer é que... Gente, eu me perdi. Desculpe. Normal. Mas deixa eu só fazer uma observação, intervenção, enquanto você aí puxa aí essa informação. Eu acredito muito, Vanessa, nesse processo de planejamento que eu também vivo há muitos anos, que a gente precisa entender o nosso funcionamento. Quando você colocou aqui, que foi bem colocado, que você tem uma forma de funcionar diferente, que é anotando, né? A gente precisa entender, peraí, não é porque eu vejo uma pessoa, né, colocando no Trello, no agenda do Google, né, que eu preciso necessariamente, para ter, né, um bom resultado, eu preciso fazer isso. O que eu preciso entender é como é fácil para mim, né? Então, deixando claro, você não precisa usar, né, a tecnologia para você ser efetiva no seu planejamento. Isso. Existem várias formas, né? Você vai olhar para aquelas possibilidades e você vai ver a que melhor se adequa ao seu dia a dia, a sua ao realidade, seu perfil, à sua personalidade. Tem gente que é extremamente tecnológica, nunca vai dar certo numa agenda de papel. Sim. Tem gente como eu que já é mais adepta. Então, você vai olhar para o seu perfil, para a sua realidade, para aquilo que realmente vai melhorar, né, o seu funcionamento ali dentro da sua rotina, para utilizar. Porque não existe um padrão e nem existe uma forma mais correta, né? Não. Você vai adaptar e muitas vezes alguma coisa de uma forma você vai adaptar, vai trazer de outra, você vê outra pessoa falando, então você, opa, isso aqui já é legal, né? E aí você vai formando as adequações, a sua forma de criar a sua rotina. Perfeito. Né? Porque não adianta você tentar trazer inteira a rotina de uma pessoa para sua vida, porque muitas vezes ela não vai encaixar. A única coisa que eu acredito que isso serve para todo mundo, viu, pessoal que está assistindo, é você entender as prioridades, né? Quais são as prioridades?
né? Qual é o espaço que eu deixo para as possíveis urgências? Porque a gente nunca deixa, né? É um horário grudado no outro. Se surgir uma urgência, a gente não sabe o que vai fazer com as demais coisas que tem para fazer. Então, a gente tem que também ter essa visão. Outra coisa que é importante também é você saber que se eu estou tirando, né, um compromisso, né, daqui por causa de um cancelamento, tipo, você cancelou, não pode vir por um motivo que é um motivo seu, que eu não tenho controle. Se eu tenho uma agenda muito bem elaborada, esse horário, ele não vai ficar vago. Sim, exatamente. Porque eu sempre vou saber o que eu vou colocar naquele horário, né? Então, até uma informação que eu recebi de um bate-papo com um amigo que ele disse, não deixe ninguém roubar a sua agenda, né? Exatamente. Porque a agenda é sua. Então, você precisa fazer o planejamento diante das suas demandas e por ordem de prioridade. Né? O que eu preciso fazer primeiro? O que pode esperar? Né? O que encaixa naquele dia? Se surgir uma demanda, o que eu posso tirar? Então, aí vem também, gente, porque tudo vai acabar em autoconhecimento. É como a Vanessa falou aqui, né? Ela precisa saber como ela funciona, como é a personalidade dela, como é a rotina dela. Se eu não conheço tudo isso, eu vou sempre fazendo a minha agenda baseado em fatores externos, né? Dependendo de fatores externos, seja de tecnologia, seja de acordo com as tarefas que as pessoas vão demandar para você, então você fica escravo da tarefa dos outros. Então, é muito importante ter essa consciência quando você vai ali fazer o seu planejamento e ter a sua rotina. Exatamente. Né? Porque, não sei se já aconteceu com você, mas comigo, há anos atrás, né? Quando eu não tinha esse conhecimento, eu ia fazendo ali de acordo com a agenda dos outros, né? E ali ia sendo dos outros, com a agenda dos outros, né? Porque tem isso para fazer. Você trabalha em banco, você sabe que surgem outras demandas. Eu trabalhei em empresa privada e sempre tinha demandas que outros setores, né, precisava, que era com urgência, porque eu nunca vi uma palavra tão abençoada que é urgente. E eu sempre acabava sobrecarregada e deixando de fazer realmente as minhas demandas, porque eu ia para a urgência das outras pessoas. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? E até questionar, peraí, isso é para quando? Sim, né? Isso pode esperar até quando? E vindo para a vida normal, saindo de empresas, né, de como eu trabalhava, isso eu faço na minha casa. Né? Às vezes tem alguma coisa para resolver, eu digo para meu esposo, peraí, é para agora? Né? Sim, sim. Precisa ser agora, porque o mundo já está muito imediatista, né? A gente vive numa era que é para ontem. E se a gente não tá apagando incêndio, né? E se a gente não começar a traçar, como eu digo, um método, né? Porque o que você faz é um método, o seu método exclusivo seu, você vai acabar sempre, né, com aquela sensação de que está faltando alguma coisa. Que eu preciso melhorar isso porque eu não faço isso. Né? Mas peraí, funciona? É a primeira pergunta que eu digo, funciona? Né? Ou então com aquela sensação de que tá todo mundo produzindo e você... É improdutiva. É improdutiva, porque você não tá conseguindo fazer nada. Né? E nessa questão de prioridade, é importante você ter tocado nesse assunto, porque como são áreas diversas, né, que funcionam na minha rotina, eu sempre começo a minha agenda do dia com as duas coisas mais importantes. Eu costumo pensar assim, o que é que eu não posso passar o dia e não concluir, e não fazer? O que é que eu tenho que fazer de primordial, né? Então, essas duas, eu costumo colocar duas, porque se essas duas forem feitas, eu costumo dizer que meu dia já foi produtivo, né? Já foi bom o suficiente. E aí, o que ficar de tempo a mais eu consigo, como você falou, com um bom planejamento e trazendo, encaixando coisas que às vezes você ia fazer mais na frente, você traz para um momento. Sim, volta, antecipa, né? E aí já ganha um tempo mais lá na frente, né? Porque, como você falou, quem tem filhos
surgem muitas demandas. Surgem muitas urgências, né? Então, assim, o filho adoece, às vezes a gente tem que largar tudo e ir para uma emergência, ir para uma urgência. Então, se você não tem isso organizado, termina que bagunça não só o seu dia, mas a sua semana. Sim, e você termina numa bola de neve, mais ou menos. Então, a questão de priorizar, ela é bem importante em relação a você entender que aquele dia ele pode ter 1 milhão de atividades, mas existem algumas que você vai ter que parar e dizer assim, opa, isso aqui eu não posso passar o dia sem fazer. Então, vamos começar por ela. Tem até, não sei se você já teve, vocês conhecem também, eu já falei muito lá no Instagram, deixei até um link, eu não sei se você chegou a ver, que é a tríade do tempo. É como você se comporta diante do tempo. E nessa tríade tem 3 esferas, que é importante, urgente e circunstancial. E na maioria das vezes que eu aplico essa tríade, as pessoas só vivem mais na urgência, que é onde as pessoas deveriam menos ficar. Você tem que ficar na esfera da importância. Lógico que a urgência e a circunstância, ela existe. Mas você tem que ser maior na esfera da importância, diminuir ali a sua parte circunstancial ali da circunstância, que tem que ser menos até do que a urgência, né? E quando você tem essa noção, você começa a trabalhar. E engraçado que as perguntas da tríade do tempo, que tem até um livro, né? São perguntas assim, você responde o e-mail agora ou você espera o momento certo de responder o e-mail? Quando alguém te chama para sair, então ali essas perguntas que a gente acha que são perguntas irrelevantes, vai mostrando o quanto você é diante do seu comportamento ao tempo, né? Tem uma coisa que eu também amo muito quando eu menciono o tempo, porque existe 2 tempos. Tem o nosso tempo, que é o tempo do relógio, que é aquele que a gente fica o tempo todo baseado, e tem o tempo de Kairos, que é o tempo de Deus. E olha eu me arrepiando, hoje eu tô demais, viu, gente? Porque é muito bom falar sobre isso, né? Porque a gente sempre vive no tempo do relógio. E o tempo do relógio, ele muitas vezes é traiçoeiro, né? Porque a gente pensa que ele nos dá a possibilidade, mas às vezes ele é um bloqueador, que é o tempo do relógio. Porque a gente vai nesse tempo, porque já passou 1 mês, porque já passou 2 meses, porque já passou 3 meses, e as coisas não aconteceu. E a gente esquece que há tempo para tudo, né? É claro como Deus fala, né? Como ele diz, que vai acontecer. Né? Se para os pássaros ele está ali o tempo todo, né? Fazendo, imagine para a gente que trabalha, que planta, por que a gente não vai colher? Então hoje nós vivemos muito no tempo do relógio. E esse tempo do relógio, ele é muito cansativo e exaustivo. Juliana, mas é para eu viver no tempo de Deus apenas? Não é você viver no tempo de Deus apenas, é porque o tempo de Deus é vida. E tempo é vida. Mas é você entender que há processos, né? Existe um percurso que você precisa respeitar desse processo, né? Para percorrer. E hoje a gente está muito ligado a isso, a esse tempo de hoje, porque hoje é o hoje. Tá, como eu falei, é como se fosse o Unicime hoje, né? Botou, tem que estar pronto em 3 minutos. E estamos ficando adoecidos, né? Ouvimos muito sobre produtividade, sobre a gente tem que dar resultado o tempo todo, né? Quando na verdade a gente atropela às vezes os resultados. Você já parou para pensar nisso, que a gente atropela os resultados? Verdade. Que a gente passa por cima das bênçãos. Por cima das bênçãos nem percebeu. Nem percebeu do tanto que a gente tá ligado ao tempo do relógio e não do tempo de Deus. Né? Eu passei um período, né, diante do que você tá falando aí, para compartilhar, né, com todo mundo. Ótimo, adoro! Então, eu passei um período em que eu não estava sabendo equilibrar. Eu costumo pensar na minha vida como uma equilibrista, não, como uma... Dança dos pratos, né? Dança dos pratos, isso, né? E aí, onde eu tenho vários pratos passando e eu tenho que não deixar nenhum cair, equilibrar aquilo ali. Então, eu tento fazer essa imagem, né, da minha vida de... né, pessoal, mãe, esposa, dona de casa, empreendedora, bancária, desses pratos. E aí, antes, o que eu não estava sabendo fazer era a questão de você ter um momento para cada prato, né? Então, eu sentava, o meu tempo ele é muito escasso. Quando eu saio do banco, o tempo do banco ele é fixo, né? E lá eu tenho uma função a desenvolver que não muda.
E aí, quando eu saio do banco... E tem resultado para entregar também. E tem muito resultado, muita meta para entregar. E aí, quando eu saio do banco, é aquela sensação assim, e agora? O que é que eu faço? Porque eu tenho ali de 4h30 até umas 10 horas da noite para dividir para muitas coisas. Então, o que eu não estava sabendo antes era exatamente dividir para ter uma atenção especial, específica para cada prato. Perfeito. Então, era como se eu abrisse todos na mesa, pode colocar todos na mesa. Vou comer tudo agora, né? E eu não conseguisse... Comer nenhum. Comer em nenhum. Então, assim, isso trazia uma angústia, Perfeito. uma culpa, uma sensação de não estar sendo boa em nada, não estou sendo uma boa mãe, não estou sendo uma boa esposa, não estou sendo uma boa empreendedora. Por quê? Porque na hora que eu sentava, eu pegava o computador para cadastrar as peças da minha loja, eu, ao mesmo tempo, queria participar, ouvir um curso, porque eu me inscrevo em cursos, então tem lá, né? Fica lá no meu juízo aquele curso, você ainda não fez, tem que fazer. Eu queria olhar as atividades dos meus filhos e participar e ver o que eles... E eu queria fazer muita coisa ali naquele momento. Então eu entendi que ali não ia dar certo, que eu não ia fazer nada, eu ia ficar frustrada. Então hoje, eu não sei nem se isso é técnica, mas assim, a gente ir adaptando e vendo o que é que funciona, né? Então hoje o que é que funciona pra mim? Eu costumo dizer, coloquei o nome e apelidei de uma coisa de cada vez. Sim. Então, o que é que funciona pra mim? Uma coisa de cada vez, né? Eu já vi outra pessoa, por exemplo, a Amanda, que hoje está fazendo mentoria comigo, ela costuma chamar, acho que é o mesmo procedimento, mas ela costuma chamar de abrir uma caixinha, né? Na nossa cabeça de cada vez. E a gente só abre outra quando a gente fecha a anterior. Então, o meu processo eu chamei de uma coisa de cada vez. E ele consiste nisso. Hoje, eu coloquei lá na minha agenda que à noite, de 6 às 8, eu vou estar fazendo cadastramento de peças da coleção nova da minha loja. Nesse período, eu não pego mais nenhum prato para movimentar. Então, eu vou exatamente dar uma atenção especial, ter um tempo ali que a gente chama de tempo de qualidade com aquele momento. Então, vou cadastrar tudo e aí, assim que eu terminar, aí eu vejo se eu coloquei alguma outra atividade para aquele momento ou se é o momento de descansar, de curtir a família, mas isso tem dado certo. Isso tem me trazido aquela paz e aquela sensação. Hoje eu produzi, né? Sim, tem aquela sensação. Porque assim, o que a gente pensa de produtividade é que a gente tem que trabalhar muito para ser produtivo, né? Só que a gente é menos com mais, né? Hoje se você é produtivo, é porque você está usando o seu tempo da melhor forma possível. Não é sobre quantidade, mas sobre qualidade. Qualidade que você está tendo com o tempo que você está utilizando, né? E não importa quantas tarefas você coloca. Vários livros, né? Ele sempre menciona que é importante que você coloque 6 tarefas diárias, que você não passe de 6 tarefas, porque realmente você vai concluir essas 6 tarefas. E essas tarefas, ao serem concluídas, ela também, né, dá possibilidade de surgir outras tarefas que aquelas emergenciais que a gente não tem controle. Se você coloca 20 tarefas no dia para você concluir, você não vai concluir, você vai ficar com a sensação de frustrado e, além disso, se surgir qualquer demanda extra, você não vai conseguir. E aí o que acontece nesses casos? Acha que o planejamento não funciona. Eu já ouvi muita gente falar, não faço não planejamento. Eu já vi até meme, né, dizer, para que planejamento? Eu resolvi esse ano que eu não vou planejar. Perfeito, se isso também funciona para você, tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Porque aqui a gente não está, eu não quero levantar aqui e dizer que só vai funcionar se tiver um planejamento. Mas eu acredito que se você sabe o caminho, é muito mais fácil você percorrer. Sim. Se você não tem um planejamento, você não sabe o caminho. Então, você vai se deparar com várias barreiras. E como é que você vai lidar com essas barreiras? Então, o planejamento é essencial. Mas também eu acredito que cada um tem uma forma de fazer o seu planejamento. Em mentoria, eu sempre encontro pessoas que a gente, na mentoria, Vanessa, a gente lá estipula as metas, né? Sim. O que é que precisa ser feito. E a gente estipula os prazos, né? Exato. E muitas vezes as pessoas não conseguem chegar em alguma atividade no prazo. E as pessoas, ao invés de comemorar o que chegou, ela desqualifica o que chegou e enfatiza o que não chegou.
Mas quando a gente está nesse processo, a gente tem que enfatizar o nosso processo de evolução. E se um dia você não chegou, você vai chegar, porque você chegou com as outras atividades. Sim. Você não chegou 100%, mas você chegou 70%. Então, você precisa comemorar isso, né? Não é você chegando ao máximo que você vai reconhecer que você está evoluindo no seu planejamento, nas suas ações, né? Não é porque você deixou uma tarefa que você está procrastinando. Então, eu vejo as pessoas muito preocupadas, né? Eu até digo, então vamos fazer o seguinte, essa tarefinha dessa semana vamos botar para outra, né? E o que é que a gente pode colocar mais? Aí eu vejo que a quantidade de tarefas que as pessoas estão se comprometendo, aí eu digo, vamos criar primeiro um repertório para que você consiga muito mais concluir do que não concluir ou deixar alguma pendência. Isso para minimizar, né, a frustração que a pessoa pode ter. Então, é tudo passo a passo, sabe? Eu acho que as pessoas dá o primeiro passo, aí se esse primeiro passo não tiver 100% perfeito, ele já não vale mais, né? Só que nesse primeiro passo você aprendeu muita coisa, e essa muita coisa que você aprendeu vai levar para o segundo passo, que segundo passo vai levar para o terceiro passo, e assim sucessivamente, e a gente vai evoluindo. Então, o que eu vejo nessa dinâmica hoje, né, dessa correria que a gente tem, né? Eu também tenho uma vida corrida, né? Mas eu costumo dizer assim, você fala uma coisa de cada vez. E eu costumo dizer o seguinte, o meu melhor eu dei. Por hoje, o meu melhor eu dei. Por hoje, meu melhor eu dei. Amanhã, eu dou muito mais. E assim eu vou me desenvolvendo. E assim eu também vou me desafiando, entende? Eu não me apego ao que eu deixei de fazer. Eu me apego no que eu fiz. E começo a querer entender o que eu não fiz. O que foi que levou a que eu não concluísse, né, aquela tarefa ou precisasse adiar. Eu começo também a ser generosa comigo, porque o processo de planejamento há um processo de generosidade. Sim, né? E isso é super importante, porque com essa demanda de listas, né, intermináveis para a gente dar conta, acaba que a gente não para comemorar exatamente o que você falou. O que a gente progrediu, o que a gente conseguiu, o que a gente alcançou. A gente está sempre olhando para o que faltou, né? Para o que não deu certo, para o que eu não alcancei, para o que eu não fiz. E esquece de tudo que foi feito, né? Então, isso também é importante para que você tenha essa generosidade e consiga comemorar, né, as suas conquistas e consiga enxergar o seu crescimento, né? Porque é isso que você falou. Vai te levar a um novo nível, a um novo degrau, a um novo passo. E aí tudo aquilo é bagagem. Exatamente. Né? Que não se apaga, né? Não se apaga. E muitas vezes a gente não consegue fazer esse olhar de comemoração, né? De entender que aquilo ali foi um processo que você viveu e que aprendeu e que tirou, né, todas as possibilidades, deu o seu melhor, né? Alcançou, sim, muitos resultados. E o que não alcançou, vamos levar para a próxima etapa. Exatamente. E entender por que não foi alcançado. Exatamente. Por que eu não consegui chegar, né? Exatamente. E nesse universo do empreender, você sabe que a gente está, né, correndo, né? Correndo para poder atingir um resultado, correndo para poder atingir um objetivo, porque o mundo dos negócios tem essa velocidade, a gente sabe. O próprio mundo dos negócios tem uma velocidade diferente, né? Você que habita em dois ambientes, você pode dizer aqui para o pessoal, e é importante que você explique isso, que existe uma diferença entre o empreender, né, e ser bancária. Sim. Né? E eu queria que você falasse aqui para o pessoal essa diferença, para que a pessoa entenda que o empreender, né, existe muito mais desafios, né, e instabilidade. Coisa que você já tinha sua estabilidade no banco. Sim.
né? Que poderia ficar ali no conforto do banco. Eu sou bancária, tá tudo bem, passando concurso, 17 anos, tá ótimo. Pra que eu vou buscar fazer nada? Tô procurando sarna pra me coçar. E como foi isso? E fale essa diferença, né? Como você lida com isso, né? Essa é uma das perguntas que eu mais escuto, né? Sim. Que pareça. Por que você foi empreender se você já tem, né, uma estabilidade, você já tem uma função, já está há 17 anos? Mas eu costumo dizer que empreender para mim é realização, é sonho, é vida, né? Então, esse é o que faz arder o meu coração. É o empreender. Eu me conheço como empreendedora desde quando eu me conheço como gente, né? Desde criança, quando eu comecei a vender balinha na escola. Então, tudo que eu olho, para mim, é uma oportunidade de eu empreender. Ops, aqui é uma opção, uma oportunidade de empreender. Então, eu sempre tive isso muito claro, que em algum momento isso iria aflorar, iria vir à tona, né? E o banco ele veio num momento que eu precisava de estabilidade. Muito jovem, sim, né? Sim. Então, precisava de recurso para realizar sonho, para estudar, para ter essa tranquilidade de formar minha família, sim, né? E de ter um financeiro. A estabilidade que todo mundo deseja para poder... sonha. Então, o banco veio muito nisso. Não que eu faça lá algo que eu não goste, né? É uma função que eu desempenho com muito prazer e que sou muito grata. Eu reconheço muito o quanto o banco traz, né, para a minha vida, as possibilidades de realização em todas as outras áreas. Até mesmo para poder lhe dar suporte para empreender. Para empreender, porque se eu tenho uma estabilidade, ela me dá esse conforto, essa segurança de que eu posso sim ousar mais, eu posso perfeito. Sim arriscar mais, porque eu tenho o meu salário que vai pagar as minhas contas, né? Então, o banco veio disso. Mas o banco, ele lhe dá essa comodidade, esse conforto de você... Tem um horário de você entrar, tem um horário que você vai sair, você tem as metas e as, né, exigências do banco que você vai tentar correr atrás para entregar, tem muito, muito grande. Mas você lá está seguro, você entra, você sabe que dia, né, no caso de bancário, dia 20, o salário está na conta, o plano de saúde está certinho, você precisa só ir lá, desempenhar o seu papel e ir embora. Sim. É muito diferente de você empreender. O desafio é muito grande, né? Eu fico rindo quando eu vejo pessoas dizendo que quer empreender para trabalhar menos. Ou para ter liberdade. Para ter liberdade, para fazer o meu horário. Então eu fico procurando essa tal liberdade. É que nem a música, né? Essa tal liberdade. E assim, peraí, ó. Não chegou pra mim ainda não. Chegou pra mim também Tô na busca, eu tenho certeza que vai chegar. Então, e aí eu fico muito assim, quando eu vejo as pessoas falando, não, porque eu preciso ter liberdade de tempo, eu quero fazer meu horário, eu quero trabalhar um pouco menos. Isso pode chegar mais na frente, mas inicialmente é impossível. Não, é impossível, eu nunca vi ninguém começar a empreender. Lógico que vai chegar um momento que você vai ter toda uma estrutura montada que vai lhe dar esse suporte pra você fazer férias, isso, passear, tirar um dia pra, né, ficar em casa com a família. Mas inicialmente isso é impossível de se pensar, né? Também aí os desafios, eles são imensos, né? Porque quando você começa, quase 99% dos empreendedores começa com a equipe, né? Equipe. É equipe. Então, assim, você é o setor de compra, você é o setor de marketing, você é o setor... Você vende, de vendas, né? Então, você que recebe suas próprias reclamações, resolve seus próprios problemas. Então, isso no início é um avalanche, né? Sim, então, você fica assim, tentando achar o ponto de equilíbrio para que tudo comece a funcionar. Porque o negócio, ele é composto por todas essas partes. Então, se você tem um produto bom, mas você não sabe divulgar, você não vai vender. E precisa de tempo também, né? Você precisa também colocar tempo, investir seu tempo naquele negócio. Sim, e aí é que tá. Como é que você investe esse tempo, esse restinho de tempo que você tem do horário do banco para você empreender? Como é que você faz isso? Eu costumo separar. Eu sou super curiosa, viu? Eu quero saber. O que é que você... Vamos lá abrir essa caixinha. Vamos lá. As cartas, bota as cartas na mesa. Me fale aí. Então, eu costumo dividir a minha semana, né? E aí, entre esses pratos que eu coloquei, né? Então, assim, a loja, eu costumo ter 2 dias para trabalhar a loja, né? E aí tem o planejamento da loja. Então,
ele tem que estar muito bem feito. Quantos pedidos eu tenho que fazer no mês? Então, Sim. se eu tenho que fazer 4 pedidos, vai ser 1 por semana. Então, eu já sei que desses 2 dias que eu vou me dedicar à loja, um vai ser para fazer pedido, certo. né? E aí, o outro vai ser para quê? Então, o outro vou dividir entre ver o acompanhamento da social media da loja, ver o que é que ela tá, né? Pontuar, o que é que ela tá produzindo, pontuar, direcionar como é que eu quero, o que é que a gente vai falar esse mês, né? E fazer um planejamentozinho ali com ela. E aí, cada semana eu vou colocando pra loja, nesses 2 dias, o que é que eu vou trabalhar nesses 2 dias, né? E depois, sobram 3, né? E aí, hoje eu tô com o do Terra. O do Terra eu tô numa fase inicial que eu preciso estudar muito, porque eu tô, assim, encantada pelos benefícios mesmo que tá trazendo pra minha família, em termos de uso e de saúde. Então, eu tô estudando. Então, eu coloco um dia da minha semana, e geralmente isso é o quê? À noite, né? Isso eu tô falando de 7 às 7h30 até 10, 10h30 da noite. Por quê? Porque quando eu saio do banco, geralmente, ou eu vou pra loja, pra acabar o expediente pra lá, acabar né? o meu expediente, que eu costumo colocar como segundo turno, né? E você sai que horas mais ou menos do banco? Eu saio às 4, né? Então vai pra lá e fica até às 18. Até às 18, 18h30. Sim. Por quê? Porque também o dono precisa estar presente no seu negócio, né? Embora eu fique bem menos tempo do que o que eu gostaria, mas eu preciso... Mas para poder acompanhar, né? Não precisa ficar... Você chega a uma fase quando você tem um bom planejamento, um bom gerenciamento de processos, porque eu acredito muito em processos, a gente já conversou sobre isso, né? Quando você estabelece uma base sólida ali do seu negócio, onde você sabe tudo como deve funcionar, quais são as pessoas que estarão envolvidas nesse funcionamento, você consegue, mesmo não estando todos os dias lá, ter um resultado. Né? Lógico que a presença do dono é primordial, porque o dono que insere a sua identidade no negócio, né? Senão o negócio vai começar a perder a sua característica, a sua identidade, que foi inserida e desenvolvida pelo dono. Mas eu também acredito que uma boa estrutura, uma boa base, é o que eu também sempre estou defendendo, uma boa base, né, uma boa contratação, né, que você sabe que eu sou das contratações, né, uma boa contratação. A pessoa também tem que entender, o empreendedor, eu até falei isso no podcast passado, mas eu vou repetir nesse, que é uma fala que eu ouvi, eu achei super marcante, que nem tudo a gente sabe fazer. Então, não é como eu vou fazer, é quem eu vou buscar para me dar suporte, já que eu não tenho esse tempo todo. Né? No seu caso, você não tem às 8 horas que a loja está funcionando, você não tem como estar lá. Você tem como estar lá 2 horas, 1h30, né? Vai depender. Isso. Então, quem vai estar preparado para fazer aquilo que deve ser feito? Isso, né? Exatamente. Então, a gente também tem que começar... Dentro desse planejamento, eu acho que você tem essas pessoas, esses quens, né? Não só na sua área pessoal, como também na sua área profissional. Para que também dê esse equilíbrio. Sim. Porque a gente quer ter o controle de tudo, né? O controle tem que estar aqui na mão, amarrado, como se só dependesse da gente. E aí... a gente passa a deixar de ser humilde, né? E ser egocêntrico, de achar que tudo tem que ser movido. Então, eu acredito também que nessa sua gestão, aí você vai me falar e vai falar pra gente aqui, né, pessoal? Quem são as pessoas que estão por detrás ali, lhe dando esse suporte também, né? Que são essenciais para que o seu negócio flua, para que você consiga dar... tempo necessário a estudar, a se aperfeiçoar, porque é contínuo, né? Isso. A gente está sempre buscando. Quem são essas pessoas? Pronto, vamos lá. O que eu ia falar anteriormente é que a gente também, quando a gente vai ver o planejamento, né, o que a gente pode aprender e trazer para nós, a gente tem que saber muito bem o que a gente tem de suporte, né? Então, quem os está... quem, né? Os quem, exatamente esses quem. Por quê? Não adianta eu querer fazer uma rotina de uma pessoa que tem muito mais suporte do que eu, né? Sim. Às vezes a gente tá ali no Instagram olhando a vida de pessoas que tem babá para cuidar dos filhos, tem motorista, tem meio mundo de gente que vai cuidar de certas funções. E aí a gente fica assim, querendo
acompanhar chegar próximo, aquele ritmo, né? Nem que seja chegar próximo, chegar né, próximo. Então, assim, às vezes as pessoas olham, outra pergunta que eu sempre ouço é assim, como você dar conta, né? Como você consegue? Eu até botei, né? Como é que ela faz? Qual é o milagre? Minha filha, qual é o milagre? Como é que você faz? Tem coisas que eu coloco lá no meu Instagram que eu recebo respostas, tipo assim, seu dia de 36 horas, você e seu dia de 36 horas. Mas muito eu agradeço e consigo fazer por conta desses cães, né? Perfeito. Então, por exemplo, na minha casa, eu tenho um Ken, que eu digo que é meu braço, é meu lado direito todo, nem digo que é meu braço, nem perna, nada, ele é meu braço, é meu direito todo, que é a minha mãe, né? Sim. Então, assim, a minha mãe, ela mora comigo. Perfeito. Então, eu não... Sua rede de apoio em casa, né? Em casa. Então, eu não preciso, quando eu falo de filho, de rotina de casa, de organização de casa, eu não preciso o tempo todo, diariamente, me preocupar com isso, né? Só se algo sair dessa rotina, algo sair desse contexto que ela vai trazer para mim, a gente vai resolver. Ou se for algo novo que a gente precisa fazer, mas no normal, no geral, eu não gasto o tempo do meu dia me preocupando com rotina de casa. Eu tenho uma pessoa que faz isso muito bem para mim, né? Então, é algo que me economiza muito tempo, né? Ainda falando de casa, por exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalha diariamente na minha casa, 8 horas por dia, que faz com que eu também chegue em casa, eu não me imagino na energia que eu já chego, depois que eu concluo as atividades, 9, 10 horas da noite, eu indo pra cozinha. Sim. Eu indo fazer lavar prato, né? atividades de casa que tem que ser feita, porque senão você não consegue viver, né, na bagunça. Mas aí vai naquilo que a gente tem que entender assim. E eu digo, qual é o valor da minha hora, né? Porque a gente se perde muito também, né? Qual é o valor da minha hora? Ao invés de eu estar aqui pegando a minha hora e passando o dia todo limpando uma casa, será que não seria melhor eu contratar uma diarista? Né? Aí vai nos cães. A diarista também entra nos cães. Sim, né? Para poder eu fazer um planejamento, veja, para eu poder fazer um planejamento mais assertivo. Sim, né? E aí é importante a gente entender isso, porque tem muita gente que mesmo que queira, Ju, não vai conseguir pagar. Às vezes a pessoa não tem o recurso. Sim. Mas aí eu tenho que entender que o meu tempo que eu vou ter disponível para dedicar ao meu negócio, às outras coisas, às outras áreas, ele vai ser menor. Então não tem como eu querer dar o mesmo resultado, na mesma velocidade, no mesmo alcance. Perfeito. Vai naquilo que cada um tem as suas características e suas possibilidades. Da sua vida. E aí, por que eu falo isso? E que caminho também, deixa eu interromper um pouquinho. E que caminho também a pessoa pode começar a traçar para essa realidade mudar. Exatamente. Porque a gente precisa entender assim, eu não tenho agora. Mas o que é que eu posso fazer para isso mudar? Né? Eu vou ficar aqui vivendo essa vida ou eu posso mudar o percurso, né? Exatamente. Será que realmente eu mereço estar com perdendo o meu tempo, que eu poderia estar fazendo algo, né, que trouxesse um retorno para mim, seja de realização ou financeiro, né? Ou eu vou ficar aqui achando que lavar prato e ficar aqui o dia todo tá bom? Porque também é uma escolha, né? Sim. É uma escolha que a pessoa vai fazer. Mas é como eu disse, há possibilidades. Né? Eu sei que a possibilidade de uma pessoa, né, como você, que você já mencionou, que já tem a sua estabilidade, é diferente de uma pessoa que não tem uma estabilidade. Mas a gente também não pode se nivelar por baixo porque a gente não tem uma estabilidade. Isso não pode ser uma desculpa, né? As pessoas até dizem pra mim assim, mas Juliana, eu não vou empreender não porque não é estável. Se a vida não é estável, a qualquer hora você pode nem acordar. Você está procurando estabilidade aonde? Me fale, porque eu também estou querendo a tal dessa estabilidade. Porque, né, a vida não é estável. Né? Não é. Um dia a gente tem momentos que está em um momento mais tenso, né? E outro momento a gente está em um momento mais equilibrado, porque a vida ela vai trazendo essa dinâmica. Então a pessoa também precisa olhar. Porque não é porque ela só consegue porque ela tem também é bancária. Então ela consegue pagar alguém. Certo, você não é bancário, não consegue pagar alguém, mas vai atrás de recursos para que você consiga pagar alguém, porque eu tenho certeza que você tem um potencial suficiente para você transformar essas horas que você está gastando com algo que outra pessoa poderia fazer. Sim. Isso é fato. Perfeito. Né? Eu até digo para o meu esposo às vezes, né? Eu digo, olha, eu não vou pegar o meu tempo e vou dispensar nisso aí. Não vou. Até mesmo, Vanessa, em situações que aparecem pra gente, né? Que é algo que, tipo, um exemplo.
Surgiu uma demanda pessoal de um problema, né? Que surge, né? Eu analiso até essa demanda, se eu vou ou não querer essa demanda para mim. E qual o caminho eu vou fazer para resolver essa demanda. Se for uma demanda que eu posso escolher que eu não quero para mim, eu não quero para mim, né? Às vezes as pessoas passam até a olhar a gente como egoísta, né? Porque a gente hoje está mais seletivo nas nossas escolhas. Mas se a gente não fizer isso, a gente acaba deixando de fazer coisas importantes que vai agregar o nosso resultado, porque a gente está preocupado com A, com B, com C, com D, e a gente não vai conseguir resolver a vida das pessoas. Né? Então, até nessas demandas pessoais, eu tenho que saber o que é meu e o que é dos outros. Exatamente. Não quero, viu, gente, aqui dizer que você não pode ajudar as pessoas. Não é isso, mas eu estou falando sobre pegar a responsabilidade da outra pessoa. Ajudar, a gente está aqui mesmo para ajudar. Viemos para o mundo para poder, né, compartilhar, ajudar dentro daquilo que a gente pode. Um exemplo básico para você entender. Meu pai, ele tem Parkinson. E eu e meus 2 irmãos, nós trabalhamos muito, graças a Deus. Nós somos bem guerreiros, né? A gente trabalha, trabalhar pra gente ativar realmente a nossa potência, sabe? Não é algo só para ter dinheiro, é porque nós gostamos. Desculpa, eu costumo dizer que nós somos muito competitivos, né? E a gente sempre está se desafiando o tempo todo. Isso não é só a minha característica, os meus 2 irmãos são assim. E meu pai ficou acamado depois do Parkinson e teve também outro problema de saúde, que ele faz hemodiálise. E aí ficou se perguntando, quem vai cuidar do meu pai? Não foi por falta de amor que nós colocamos uma cuidadora, minha gente. Foi porque a gente precisava entender. Ou a gente ia ter que ficar com ele, que era uma coisa que não tinha condições, ou tinha que se juntar os 3 e encontrar uma solução que seria a cuidadora. Entende? Não é falta de amor, né? Mas é você ter um raciocínio ali lógico, né? Do que é possível fazer, o que está no seu alcance, né? Porque tem coisas que não estão no nosso alcance que a gente não consegue. Eu ia cuidar do meu pai, tá? E como é que ficaria, né, os meus boletos? Como ficaria os meus projetos, né? Não que a gente não dá outro tipo de suporte. E não é isso, que a gente pegou e jogou na mão da cuidadora e tchau, e acabou-se o mundo e tchau, como as pessoas falam, né? Não, mas a gente procurou um recurso que a gente precisava, né, delegar para os quens. Né? Aí vem os quens. Quem pode, né? Exatamente. E auxiliar nisso para poder você usar seu tempo da melhor forma possível. Mas continue, que eu tô adorando. Exatamente. Eu falo muito sobre isso porque é importante, porque, por exemplo, eu que não tenho as 8 horas dentro da loja, eu tenho que ter a total consciência dessa minha limitação de tempo. Sim, perfeito. Dentro, né, do meu negócio e não querer ter a mesma velocidade de uma outra loja, de um outro empreendimento que está com o dono, com a dona, o tempo inteiro, em tempo integral lá dentro. Então, eu faço muito esse questionamento, né? Eu tenho muito essa consciência de que o meu tempo, ele é diferente, né? E aí, continuando nos quens, né? Então, por exemplo, na loja. A loja, desde quando eu abri a loja, eu tenho um braço direito dentro da loja. Josefina, maravilhosa. Que me dá essa calma, essa tranquilidade de o dia que eu não consigo passar na loja. Olha como é importante os quens, né? E a gente tem que valorizar esses quens, né? Com certeza. Então, os dias que eu não consigo passar na loja, eu tenho essa tranquilidade de saber que tem alguém à frente, né? Alguém que veste a camisa, alguém que olha o negócio como dono, né? Que na minha ausência é o dono. Passa, né? É o dono, passa a ser o dono. E eu tenho essa calma, essa tranquilidade para resolver outras coisas. Porque muitas vezes eu vou sair do banco e eu vou ter uma consulta de um filho para levar. Eu vou ter eu mesma para me cuidar, né? Então, agora mesmo eu estou terminando um tratamento de clareamento dentário. Daqui a pouco você quer fazer outra coisa. E o horário, infelizmente, é comercial, né? Sim, então, quando eu de vou tudo, marcar, né? de tudo. Então, quando eu vou marcar, eu falo assim, tem qual horário? De 4 às 6, qual horário que eu posso me encaixar aí? E aí, nesse dia, eu não vou na loja. Então, tem o quem da loja, né? Tem o esposo que hoje faz que é o quem também. Que é o quem, né? Não é esposo, que é o quem. Que é quem me dá hoje, faz toda a parte financeira da loja, que ele é muito, muito bom no financeiro, ele é muito numérico, ele é muito
tudo dele é percentual, ele vai me dar. Então, essa parte, né? Aí o pessoal fala assim, mas você não é bancária? Eu digo, mas eu sou bancária lá no banco. Lá no banco. Aqui, já chega, né? Aqui eu tenho outras atribuições que eu não consigo passar para ninguém, né? Então, sim, assim, perfeito. Olhar as tendências, procurar fornecedor novo, montar coleção, eu não consigo passar, né? Eu ainda não tenho um setor, pessoas preparadas que me auxiliem nisso. Sim. Então, eu peguei o que eu tomava mais meu tempo e que me dificultava mais me entregar nessas outras, né, atividades e passei para ele. Então, me ajuda aqui, o financeiro é teu, me dá só no final do mês. O que a gente conseguiu alcançar das metas, como é que vai ficar o mês que vem, qual é a meta do mês que vem, né? E aí ele faz as projeções, ele olha o ano anterior, ele faz a projeção. Sim. E isso, assim, me dá outra, né, margem ali de tempo para eu funcionar realmente naquilo, como eu falei, perfeito. Né? Aquela atenção especial, aquilo perfeito. Que eu realmente quero fazer. Então, essas pessoas, é importante você olhar na sua vida e ver com quem eu posso contar. Sim. Né? Com quem eu posso dividir o fardo, né? Para que você... Não é como eu vou fazer, mas quem pode fazer junto comigo, né? E isso também eu trago para áreas de profissionais de negócio. Então, assim, eu fazia o marketing da minha loja todo. Então, assim, o Instagram era todo eu. Eu tinha que fazer as fotos, eu era modelo, eu tirava as fotos, eu editava vídeo, eu postava, eu fazia a legenda e o Instagram era Vanessa. Só que isso chega um momento que você não consegue. Então, você pensa, ou o Instagram vai ficar parado, sem funcionar, e hoje, para uma loja... Não tem que funcionar. Não tem como. Ou você vai buscar recurso, né? Que a loja venda o suficiente para você ter recurso para trazer uma pessoa, que foi o que eu fiz. Para administrar. Para administrar. E, às vezes... Não é só recurso financeiro, às vezes é abrir mão, né? Para mim foi muito difícil. Né? Era meu filho ali, era minha filha no Instagram. Então, assim, eu dei a senha para a social media, mas no primeiro mês eu disse assim, não, mande para mim que eu posto. Mande para mim que eu olho e posto. Até ter segurança, né? Só que aí ficava assim, Vanessa, eu já mandei 3 conteúdos, não vi nenhum dos 3 no Instagram. Eu não tive tempo de parar. Aí ela falou assim, mas não é melhor então, já que já tá pronto, você deixar comigo? Gente, perceba. Ela encontrou ali um gargalo, né? Ali no processo dela. E que ela precisou analisar e ver que, por falta do tempo, muitas vezes ela deixava de postar. Então, ela foi buscar o quê? Um recurso para solucionar essa falta aí. Exatamente. Né? Deixar claro, porque as pessoas pensam que é muito fácil, né? E não é. Não. Né? Até porque o que eu quero deixar também claro aqui para as pessoas é que, assim, o empreendimento, ele tá totalmente fora da minha estabilidade. Ele tem que se pagar. Independente de você ser bancária, diga aí. Ser bancária, o banco vou custear a loja, aí não é negócio, né? É brincando de negócio. Vai pagar as minhas contas pessoais, Vanessa CPF. Mas o negócio, ele tem que se pagar. E um negócio hoje físico, ele traz muitos boletos. Muitos boletos. Né? Então, você tem que pagar contador, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar energia, você tem que pagar funcionário, né? Que lá nós temos 3. Sim. Você tem que pagar tudo isso, então a loja ela tem que se pagar. Fora os investimentos, né, Vanessa? Que você tem que estar fazendo o tempo todo. O negócio é isso. Exatamente. Você tem que estar se renovando, se reinventando o tempo todo. Exatamente. E aí é investimento para isso. Exatamente. Então, é como você falou, a loja tem que se pagar e a loja também tem que te pagar. Porque existe um trabalho seu, né? Exatamente. Por trás ali toda a educação e o negócio é feito para também pagar o seu prolabore. E até porque eu costumo dizer assim, trabalhe com o que você mais ama, né? Quando eu fui abrir a loja, o que é que eu pensei? Eu quero trabalhar com algo que me dê muito prazer, que eu seja apaixonada. Então, eu sabia, o mundo da moda. Então, eu sempre fui muito apaixonada por roupa, por acessórios, por sapato, por mundo da moda feminino. Dentro das possibilidades que eu tinha, pela questão do tempo do banco, o acessório ele veio mais como uma luva. Por quê? Porque as roupas você precisa estar mais presente, viajando, vendo qualidade de tecido, acompanhando o lançamento de coleção, desfile, não sei o quê. Então, eu sabia que eu não me encaixava ali. Então, dentro desse mundo, eu fiz acessórios. Os acessórios eles já são mais fáceis de você lidar à distância, né? Então, eu faço viagens hoje para conhecer fornecedor, para a loja como negócio,
quando eu tô de férias. É o tempo que eu tenho. Então, eu não tenho como estar presente nas outras, tipo, Então, estação. Cada você estação... procurou um negócio que tivesse a ver com você, mas que eu tivesse essa amasse. mobilidade, né? Por quê? Porque como você vai trabalhar muitas horas, é importante que você tenha essa chama, né? Que fique acesa. Então, você trabalha, eu entro ali naquele ambiente e eu esqueço o tempo do relógio, né? Então, quando eu vejo, meu esposo já tá me ligando no sábado, 3 horas da tarde. A loja fechou 1. E eu fiquei lá. Aí, quando eu vejo, ele tá me ligando. Mas já são 3 horas. Eu digo, nossa, já são 3 horas. O tempo passa e você não sente. Mas não quer dizer que seja fácil. Sim. Entendeu? Sim. Quer dizer que é mais leve, é mais gostoso, é prazeroso você trabalhar com aquilo que você ama. Mas não é fácil. Né? Você vai ter todos os desafios, você vai ter todas as contas, você vai ter todo o que circunda qualquer negócio para resolver. E eu queria fazer uma intervenção, quase que não sai, gente. Numa falinha sua que você falou aí, que é tipo, as pessoas, quando você falou, porque eu sou bancária e já pago as minhas, já não tenho essa preocupação porque eu pago, né, as minhas contas, pelo menos CPF. Mas, gente, o negócio também tem que pagar, né? A gente também tem que entender isso, né? Não é porque existe ali uma estabilidade, né, que você não tem que receber pelas coisas que você vem desenvolvendo. Não, exatamente. Né? Chega até não, era que injusto, né? A conclusão, né, do meu pensamento. É assim, é gostoso você trabalhar com aquilo que Mas você... todo mundo quer alguém troca, né? Se você começa, tipo, o primeiro ano da loja, eu já tinha em mente não retirar nada pra mim, né? Sim. O segundo ano, quando eu me propus já colocar lá, bem timidozinho, um valor, veio a pandemia, Sim, né? sim. E aí... fechou tudo, foi aquele caos e eu não consegui. Então, assim que acabou a pandemia, foi uma das coisas que eu me predispus. Eu falei assim, agora... Por quê? Porque chega um momento que cansa. E você fala assim, nossa, eu trabalho demais. Não, e a recompensa Então, é o funcionamento do ser humano. Eu tô me doando demais. Então, eu tenho também que ter essa recompensa. Sim, esse reconhecimento do meu trabalho, né? Então, assim, é justo, né? Temporário, tempo determinado, você ainda consegue, quando você tem uma outra renda, você estipular que você vai manter aquele negócio só reinvestindo. Até porque precisa desse tempo, né? Eu até digo, quem vai montar um negócio que já precise tirar ali um valor, né, do lucro, já está começando errado. Porque o negócio, para começar a realmente dar lucro aí, é 1, 2 anos. No mínimo. Né? 1, 2 anos. Então, não tem como você montar um negócio se você também não tiver uma estrutura, né? Talvez seja essa estrutura que você menciona do banco, por isso, que lhe deu, né, essa ousadia, como você usou e foi bem colocado, para você esperar o momento certo. E quando veio a pandemia também, não foi tão desesperador, porque você não dependia 100% daquilo. Mas, independente, né, de todos esses levantamentos que a gente fez, tem que existir, sim, o retorno. Sim. Em algum momento o negócio tem que ter um retorno para ser viável. Sim, né? Com certeza. E o negócio nasce para dar retorno. Exatamente. Né? Os dois tipos de retorno, né? O retorno financeiro e o retorno da realização, né? Da satisfação. Porque assim, lógico que, no meu caso mesmo, né? Fazer o que eu faço já é um retorno muito bom. Porque viver o propósito é muito complicado. Tantas pessoas aí que querem viver seu propósito e não conseguem, né? Por N motivos. Então já é recompensador viver o propósito. Imagine o propósito onde eu consigo tirar desse propósito realizar sonhos, na verdade, né? Fazer uma viagem, dar uma melhor qualidade de vida para minha família, ter uma qualidade de vida, poder fazer aquilo que realmente eu tenho vontade para fazer. Quando você une essas duas coisas, gente, é fabuloso. Então, a gente trabalha buscando isso, né? Não é questão de viver em função do dinheiro, mas o dinheiro faz parte. Nós precisamos entender que o dinheiro, ele faz parte do negócio. Ele não vem em primeiro, mas ele faz parte do negócio, né? A gente precisa ter esse entendimento, que essa remuneração é sobre merecer.
né? Chega um momento que é sobre merecer. Não é mais sobre necessidade, se eu tenho necessidade de retirar ou não. A gente até já conversou sobre isso, né, lá no escritório. Não é só sobre o que eu preciso ou não, mas é o merecimento. Né? Eu trabalho tanto, me dedico tanto, abro mão de tantas coisas, então chegou a hora também, né, desse negócio também me reconhecer. Né? Não só como realização de ter um negócio, mas também financeiramente. E, Vanessa, e quando você usa esses scans, aí também traz essa possibilidade de você se estruturar melhor, né? Sim, completamente. E qual é a dica que você daria, assim, para essas pessoas que não têm os scans? Às vezes busque a gente os cães. não... É isso que eu dizer, às vezes a gente não tem o quem assim tão próximo, né? Dentro de casa. Mas sempre vai ter o quem. Então, é o que eu pensei quando eu falei assim, não. Chega um momento que você vai ter que olhar e entender... Isso aqui é comigo, isso aqui é meu, e isso aqui eu vou delegar para alguém, né? E aí você vai ter que buscar esses quem, porque temporariamente é até possível você... Mas você não cresce. Mas você fica ali estagnado. Você não cresce. Então, eu ouço, às vezes, de muitos empreendedores... até por certo medo mesmo, eu entendo, receio de arriscar. Mas não cresce. Fazendo as mesmas coisas então, não cresce. Falar assim, a primeira coisa que eu falo quando alguém vem, que a gente tem muita demanda assim, né, de quem quer começar um negócio, e aí, me ajuda, e aí me fala. Sim. Então, a primeira coisa que eu gosto de pontuar pra pessoa é assim, comece um negócio já com alguém trabalhando com você. No que você vai empreender, é importante já ter uma pessoa trabalhando com você. Por quê? Porque quando você quer abraçar, quer ser sua equipe, e você fica no operacional, e você fica ali só fazendo, né, o que outra pessoa... Você não tem o tempo necessário para dedicar, para desenvolver estratégia, para desenvolver planejamento, que é algo que aí é só você mesmo, que é o olhar do dono, né? Isso. E aí você não sai daquilo ali. Então, você vai estar naquela loja que você abre 8 horas da manhã, fecha às 6 horas da noite, fecha no horário do almoço porque não tem ninguém que fique. É você e você. Só que também o crescimento, ele não vem. E aí você tem que também se satisfazer com os resultados que você está tendo. Né? E não delegar, né, culpados, né? Porque a gente entra naquela esfera do vitimismo, né? Exatamente. Porque as coisas é muito difícil para mim, porque as coisas não acontecem. Comece a reavaliar o que você está deixando de fazer. Né? Porque é muito mais fácil a gente colocar a culpa em alguém do que a gente reavaliar o nosso comportamento, os nossos processos. Então, é muito importante você começar a olhar. Peraí, eu não posso pagar uma pessoa por tempo integral, mas eu posso pagar por quanto? Né? E outra coisa, eu até digo sempre assim, se você não pode pagar, porque você já limitou que você não pode pagar. Porque se você colocar ali um desafio que você precisa, né, chegar naquele resultado para você ter alguém, e se você se dedicar para isso, você consegue. Exatamente. Porque esse negócio é porque eu não consigo, peraí, calma. Exatamente. Né? E é importante qual também... o esforço que você está botando ali para que você traga essa pessoa para botar mais esforço ainda e vocês crescerem juntos, né? Crescer juntos, um esforço, né? Extra dobrado. E é importante também que você entenda que dentro do negócio você não vai ser bom em tudo, né? Foi quando eu te conheci, né? Que eu falei assim, gente, contratação não é a minha praia, eu já entendi. Eu já vi que eu não sei contratar. Existem pessoas no mercado que estão altamente preparadas, que têm o olhar clínico, né, cirúrgico para cada coisa. E aí você entender que se você também não se esforça para ter esse recurso, você vai ter um prejuízo, que foi o meu caso, muito maior. Funcionários entrando e saindo, perdendo o cliente, atendimento ruim. Foi uma fase bem difícil, né? Quando eu parei e falei assim, não, tem certas coisas dentro do empreendimento que a gente não é especializado. Exatamente. Que a gente não tem todo o conhecimento, né? E é importante, né? Senão a gente, por exemplo, a loja tá indo bem. Então, para que eu fui buscar uma mentoria? Sim. Né? Para melhorar cada vez mais. Porque eu tenho objetivos maiores, que tem alguém já no mercado que já alcançou, que pode me dizer... Os caminhos, né? Facilitar o caminho, tipo, dar um direcionamento para que eu não perca tanto tempo ali, procurando esse caminho. Ou você
não que vai dar 100% certo, né? Porque também quando as pessoas procuram a mentoria, acham que a mentoria vai fazer um milagre. Peraí, eu vou jogar né? Como é que chama? Uma areinha mágica, um pauzinho mágico e vai fazer. Não, também tem um esforço muito grande. Eu digo que o mentor, ele tá ali com 30% e 70% ali é da pessoa que está sendo mentorada, né? Exatamente. Não tem como funcionar diferente. O mentor vem com a sua expertise para juntar com aquilo que você deseja, né? Mas toda a execução, todo o desenvolver do que foi planejado ali naquele momento de mentoria, vai com você. Vai com você. Né? Então, mas você precisa colocar em prática, né? Então, vai com você para desenvolver, pra né? Você desenvolver. E aí no próximo... Se você pega e não desenvolve, não adiantou nada, não né? Fez nada, então, né? as pessoas também precisam saber o momento certo, se está preparado também para fazer uma mentoria. Eu digo isso porque você sabe que todo o meu processo de mentoria, consultoria, coach, eu sempre tenho um bate-papo com a pessoa antes. Porque eu quero saber até que ponto aquela pessoa está engajada. Porque eu não quero ter depois, né, se apontar do dedo e dizer assim, as coisas não aconteceram porque você não fez. Muito pelo contrário. Eu quero entender se a pessoa tem disposição e está apto, né, às grandes mudanças que virão. Porque, veja, mudar dói, gente. Mudar não é tão simples, né? Mudar dói, né? Mas a gente vive sentindo dores o tempo todo, né? E por que a gente não pode sentir essa? O nosso cérebro, ele é preguiçoso, então a gente tem que botar ele para se exercitar, e ele só se exercita se você bota ele para ter um movimento, senão ele vai ficar estagnado do mesmo jeito. Então esse movimento quem faz somos nós, quem dá esse comando somos nós. Então eu sempre digo, quando eu tô vendo que tô chegando numa zona ali que já tá bem confortável, eu faço uma bagunça, eu desarrumo tudo para arrumar de novo. Eu sou uma pessoa que tô bagunçando e arrumando, porque esse processo é que leva ao crescimento. Você não tem que achar que tá tudo bem e ali permanecer, porque daqui a pouco você vai ter uma surpresa. Quando você olhar para trás, você já tá atrasado. Exatamente. Então você tem que estar constantemente nessa busca, seja de um consultor, de um mentor, né? Seja através de cursos, de formações, de pesquisa. Você tem que estar nesse movimento, né? E esse movimento é que vai trazendo para vocês habilidade, vai trazendo para a gente, na verdade, vocês não, para a gente, que eu também sou empreendedora. Habilidades, né? Habilidades, como você teve uma fala que você também disse aí, que foi ótimo. Entender, né, o que você sabe e o que você não sabe. Ser vulnerável nisso aí. Porque o que eu não sei, se der para eu desenvolver, eu vou desenvolver. Se não der para eu desenvolver, porque precisa de um tempo, eu vou colocar alguém que já está desenvolvido para fazer. Exatamente. Né? E tem a questão também, Ju, que é assim, qual é o foco do seu negócio? Né? Se você não tem todo o tempo do mundo para gerir todos, você tem que se preocupar com esse, né? O que é o essencial, a essência do meu negócio. Então, isso é comigo. Mas o restante, eu não tenho como me especializar em tudo, né? Sim. Então, assim, tráfego pago. Gente, já pensou se eu tivesse que estudar o que é, como é que faz, para eu mesma fazer, para não ter que pagar um profissional para fazer? Né? Então, imagina o tempo, né? Daqui que você fosse aprender. É importante para a loja? Mas eu não tenho como fazer tudo. Então, eu tenho que ter essa noção. Aí os quens. A gente não sai dos quens, né? Você vê que os quens, eles estão presentes o tempo todo. Os quens são pilares. Para mim, são pilares que sustentam, né? E aí negócio. Você vê que diante da sua fala, pessoal, eu percebo aqui, não sei vocês aí de casa, que todo o planejamento da Vanessa, ela me corrija, mas eu vou fazer aqui uma recapitulação de toda a nossa conversa, que eu trouxe, né, já perguntando, meu Deus, como é que essa mulher dá conta de tudo? Mas vocês percebem que para que ela, né, dê o melhor dela no banco, dê o melhor dela dentro da loja dela, dê o melhor dela dentro da casa dela, com a família dela, como ela administra o tempo dela e quais são as pessoas que estão ali fazendo parte desse processo, né? Porque você não consegue fazer um planejamento sozinho, onde você não pode, onde você não consegue inserir outras pessoas, né? Tanto é que dentro do planejamento existem as ações que precisam ser feitas, né? Eu planejei, mas eu sempre digo, certo, gente? Quem vai fazer? Como vai fazer? Aí vem lá a análise SWOT, né?
que é perfeito para o negócio, né? Você entender quem são as pessoas que estão dentro ali, que vai lhe dar o suporte quando você precisa. E, às vezes, a gente precisa entender que dizer que não consegue não é uma fragilidade. Muito pelo contrário. Eu acho que quando você assume que você não sabe, você está sendo muito mais forte, né? De entender que agora tem que colocar uma pessoa ou procurar, né, uma empresa especialista que possa te orientar nisso. Se você ficar nesse universo onde você acredita que em algum momento você vai fazer, esse tempo já passou e vai ser tarde demais. Então, eu preciso me conhecer o bastante, entender a minha habilidade e competência, o que eu posso desenvolver, mas vai precisar de um tempo, mas eu preciso logo, né? Porque esse tempo não existe. E aí entra toda essa programação dentro do planejamento do seu plano de ação. Exatamente. Então, eu pelo menos entendo que toda essa sua administração é feita baseada da sua realidade e de todo o suporte que você tem para adequar, né, a sua realidade. E é isso. Eu acredito que... não sei se é porque eu sou defensora do planejamento, assim, eu gosto muito. Né? Se você perguntar assim, Juliana, você trabalha até tarde... Porque, assim, outra coisa também que não sei se você vai concordar, também se discordar é ótimo, que a gente cria um debate aqui interessante, é que muita gente fala, eu escuto direto, tá? Isso aí é praxe. Porque as pessoas acham que eu trabalhar até meia-noite, ou 10 horas da noite, eu não tenho um planejamento. As pessoas podem pensar, poxa, fala tanto de planejamento e fica até 10 horas trabalhando, né? Avança, tem vezes que a Juliana está aí meia-noite trabalhando, porque existem momentos que a gente precisa pagar o preço, né? E aí eu sei quais são esses momentos onde eu tenho que botar a minha maior energia, certo? Porque eu acredito que nesse momento é primordial que eu coloque toda a minha energia, mas isso não vai virar uma constância. Exatamente. Né? Tipo um projeto, eu estou desenvolvendo um projeto, eu tenho já minhas outras coisas e eu vou inserir um projeto, eu vou botar um pouco mais de energia nesse projeto para que ele flua, né? Mas vai chegar um momento que ele vai, né, entrando dentro ali do meu planejamento e vai ficando, né, de forma mais leve e suave. Mas eu preciso entender que vai ter momentos que eu vou demandar mais tempo e eu preciso demandar mais tempo e eu preciso pagar esse preço. Exatamente. É porque as pessoas... Eu até estava conversando com meu esposo para vir para cá e a gente falando sobre isso, né? Sobre as pessoas quererem, né, ter aquela rotina sua do banco. A hora de entrar, a hora de sair e só pegar o problema no outro dia. Então, essas pessoas já têm características que não podem empreender. Exatamente. Porque vai existir momentos ali que você precisa botar a sua energia mais. Você falou, 3 horas você não estava nem percebendo que era 3 horas. E aí por quê? Porque você precisava naquele momento botar um pouco mais da sua energia. Isso acontece comigo. Primeiro porque eu me desafiei com uma nova formação, né? Todo mundo aqui sabe que eu já sou formada em administração, pós-graduado em gestão empresarial. Tenho aí várias especializações em coach, master coach, neurociências, e agora eu resolvi fazer psicologia para entender mais do ser humano, do seu funcionamento mesmo. E trazer isso para esse universo, gente, porque eu tenho estudado realmente a mente de um empreendedor. Né, o que se passa na mente daquele empreendedor e o que poderia potencializar para ser mais efetivo. E esse momento que eu escolhi estudar, eu saberia que eu teria que fazer alguns ajustes, né? E eu não sou aquela pessoa que fico me culpando, né? Como, porque eu preciso estudar, né? Como eu vejo na sala, os meninos tudo novinhos, não tem seus compromissos. Aí eu estudei o livro todo. Aí eu digo, ai, que lindo, bonito. E você? Não estudei o livro todo, não, mas me aprofundei no conteúdo. Preciso ler o livro agora, né? Eu vou lendo, né? Eu tenho mais 2 anos e meio por aí, vamos fazendo.
Se cada dia eu ler umas 3, 5 páginas, eu chego lá. Quando chegar no final do período, eu já vou ter lido o livro todo. Então, eu não vou nesse ritmo, sabe? Nesse ritmo das pessoas. Eu vou ali entender quando eu preciso colocar uma energia a mais, né? Quando eu preciso ter tempo mais e quando eu não preciso, isso, né? E aí eu vou administrando. E aí muita gente também me pergunta, não sei se é seu caso, mas qual é o tempo que você tem para o seu filho? Gente, eu trabalho com tempo de qualidade, eu não trabalho com tempo contado, né? Porque quantas pessoas ficam o dia todo com os filhos em casa e não tem nenhum tempo de qualidade? Quando eu estou com ela, eu sou a melhor mãe que eu possa ser, né? E isso que é mais importante. Exatamente. Eu não sei se você concorda, né, com isso que eu estou dizendo. Eu quero que você faça uma ressalva aí dentro dessa minha fala, para poder agregar mais, porque a gente tem que agregar, né, gente, aqui. Não, concordo sim, concordo muito, né? Eu acredito que o tempo de qualidade, ele é muito mais importante do que o tempo de quantidade, né? Sim, é o que você acabou de falar. Exatamente. Principalmente quando você dispõe de pouco tempo, né? Então, você já não tem o tempo que você gostaria, mas tudo volta para aquela questão dos pratos, né? Então, quando você faz uma coisa de cada vez, quando você dá prioridade naquele momento àquilo que você buscou fazer, né, que é o seu planejamento, você vai ter um tempo de qualidade. Então, no dia que é o final de semana, geralmente o domingo, né? O domingo é o dia, pra mim, que eu tiro pra minha família. Sim, então, sim. É o dia que a gente vai no culto, em agradecimento, é o dia que a gente vai numa praia, é o dia que a gente tá junto, né? Então, é o nosso momento, né? E aí, esse dia, eu vou buscar, eu só vou trabalhar quando acontece essas entregas. Então, isso. Quem tem loja, né? Quem tem varejo, sabe que final de ano é uma loucura. Sim, é o tempo que aí então, você assim, trabalha. Eu já sei que final de ano eu não vou conseguir. Então, você tendo um planejamento, você consegue, tipo, antecipar presente de Natal. Eu sei que eu não vou conseguir. Sim, então, eu já tenho minha lista em novembro. Para comprar presente para todo mundo. Então, novembro eu já tô com quase tudo comprado. Porque eu sei que se eu não fizer, eu vou faltar com todo mundo. E isso para mim é muito ruim, porque eu dou importância a isso. Sim. Então, esse planejamento, para mim, planejamento é vida. É qualidade de vida. Eu também acho. Porque, eu acho não, tenho certeza. Eu tenho certeza. Porque traz essa antecipação no momento certo e traz também a rotina, a disciplina, né? A constância. Então, tudo isso soma. Então, eu sei que dezembro é um mês, novembro, quando começa a Black Friday, já é um mês que já é o final de mês que atividade física eu quase não consigo fazer. Mas como eu sei que isso é temporário, eu não tenho aquela sensação de culpa. Sim, Nesse momento, eu tenho que dar o meu melhor para o que está me exigindo mais, que é a minha loja. Quando é janeiro, que já tá acalmou, mais tranquilo, né? Então, é hora de desacelerar, voltar para minha atividade física, tirar alguns dias de descanso e curtir os filhos na compra do material escolar, na arrumação das coisas. Viver aquilo que você abdicou, né? Eu abdiquei. É o que você falou, isso não pode ser ad eterno. Tem os momentos, né? Então, agora, meio do ano, se eu não me planejar antes, eu não consigo alcançar o ritmo que a loja me impõe. Sim. Então, em termos de pedidos, tem que ser muito antecipado para que tudo chegue antes de junho, né? Junho vamos ter 30 dias de forró. Então, são 30 dias de gente... Vai naquele, né, contexto de a gente entender os momentos. Exatamente. Estou ali, né, já me avisando ali, aí o outro... Gente, eu não gosto não dessas questões, porque tá tão bom que eu não quero desligar não. Quem é Maicon? Maicon tá aqui me dando sinal. Gente, vocês querem que termine? Vamos fazer aí, ó. Hashtag não termine. Né? Não termine. Gente, eu não queria terminar, não, é sério. Eu não tô conseguindo nem me despedir. Você quer acabar? Não, por mim já tinha mais uma horinha. Ainda tinha muita coisa. Mas, gente, para vocês verem, né, que os desafios, eles existem para todas as pessoas, certo? Quando a gente vê aquela pessoa que tá ali, que tem várias demandas, né, que ela corre ali para poder dar conta, mas... existe ali um planejamento, existe um esforço, existe uma determinação, existe um entendimento, né, um acolhimento, o autoconhecimento, né, de todos esses processos. E a gente não pode esquecer também que existem os quens, né? Sozinho a gente realmente não daria conta, não vai dar conta. Então é muito bom foi muito bom o bate-papo e que isso fique
claro para vocês. E, Vanessa, eu adorei. Tá vendo que eu disse pra você que seria ótimo trazer você aqui? Eu sentia, né, essa conexão assim. Você deve trazer a Vanessa, porque ela vai agregar o dia a dia, isso é muito bom. E o Empreendicast, ele veio com essa pegada, sabe? De a gente trazer, bater papo, de trazer, de dizer suas dificuldades. Porque a gente já vê tanta coisa tão perfeitinha, né? Que tá na hora da gente começar a ver também umas realidades, né? As nossas dores, o que a gente passa, o que a gente abre mão, né? Ver que só a grama do vizinho é verdinha, não. É verdinha porque existe várias coisas que ali estão envolvidas, né? Sim, com certeza. E eu quero te agradecer, dizer que você é maravilhosa. Continue aí, né? Dentro do seu propósito. Você vai longe, isso é fato, né? Porque tem muita entrega, né? Eu te acompanho nas redes sociais, então eu vejo muita entrega, muito cuidado, muito zelo, muito carinho. Então, muito obrigada, que Deus te abençoe, né? E o Empreendicast está aqui, de portas abertas, sempre para quando você quiser vir, bater esse papo aqui com a gente. Ai, coisa boa. Eu que agradeço a oportunidade, né, de vir aqui, de falar um pouquinho sobre a minha rotina. É muito importante isso que você está fazendo, eu acho que tem um papel social muito grande diante do que a rede social está trazendo pra gente, que a gente vê que está adoecendo muita gente pela questão de você ficar olhando a grama do outro e achar que tudo é mais fácil, que tudo é perfeito na vida, né? Então, quando eu recebo essas perguntas no meu direct lá, como é que você dá conta de tudo? Essa é a pergunta que eu mais respondo. Eu não dou conta de tudo. Eu botei até um meme falando isso. E quem disse que eu dou conta? Eu não dou conta. Eu saio como um doido nu pela rua. Eu não dou conta de tudo. O que eu tento dentro do que eu tenho disponível, né, de cães, de recursos, é organizar da forma mais otimizada possível, da forma que eu consiga planejar para que todas as minhas áreas recebam um pouco de atenção. Então, quando você consegue ter esse planejamento, você consegue ter um momento para você, um momento que você vai cuidar de você. Eu sou uma pessoa super vaidosa, né? Então, aqui não deixo fazer minha unha de pintar. O cabelo tá aqui branquinho, mas já tá marcado para pintar. Então, assim, você consegue ter atenção para o filho, você consegue ter uma fugidinha com o marido para passar um final de semana e você consegue ser bem-sucedida no seu negócio, sim. Mas não tem essa imagem de que você é perfeita, de que você dá conta de tudo. Vai ter momentos de muita dificuldade, que você vai chorar, que você vai achar que você não sabe fazer nada, que você tá perdida, que o seu planejamento foi por água abaixo. Tem semanas que são dificílimas, que elas saem completamente do eixo, seu... né? Do seu controle, Sim. né? Desse controle gostoso, que você assim, tá tudo aqui arrumadinho, eu tô segurando. Então, tem semanas que elas são muito desafiadoras. E é importante que você saiba que essa semana você viveu, deu o seu melhor, mas que na próxima... Vai estar melhor ainda. Vai tudo estar novamente entrando no eixo. Isso aí, gente. Então, eu quero também agradecer, né, a todo mundo que tá aqui assistindo. Vocês já sabem, o tempo todo eu tô dizendo aqui qual é o objetivo do Empreendicast. A gente vai trazer mais convidados, assim como a Vanessa, para estar trazendo realidades, né? E poder vocês se conectarem, tirar suas dúvidas. Deixem nos comentários, porque também a gente pega esses comentários, responde, né? Dá essa atenção especial. Mas é isso, é o episódio 2, né? Tá se encerrando agora e eu vejo vocês no próximo episódio.